Salve, salve galera, beleza pessoal? Galera, vamos responder aqui a prova em língua portuguesa da banca CPCom. Pois é, pessoal, esta prova foi elaborada ontem na cidade de Cacimba de Dentro, ok? E o nível é o nível superior, tá aqui, Prefeitura do município de Cacimba de Dentro, Paraíba, nível superior. O cargo é nutricionista, mas a meu ver, abrange todos os outros cargos de nível superior. E pelo que eu soube, e eu comprovei aqui, a prova foi muito difícil em relação à língua portuguesa, ok? É uma banca que no nível superior costuma cobrar muitos textos, tanto superior quanto médio. O nível fundamental é mais tranquilo, é mais de boa, ok? Antes de tudo, antes de iniciarmos a resolução das questões, eu gostaria de que você que está me ouvindo agora, que está assistindo ao conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe o trabalho, deixe o seu comentário aqui sobre o que você achou, quais são os pontos relevantes, o que é que eu devo melhorar. Se não puder dar o like, dá o dislike, o que vale é interagir, beleza? Vamos lá. Prefeitura do município de Cacimba de Dentro, PB, nível superior. Vamos lá, pessoal. Tá aqui, português. São 15 questões, beleza? Primeiro um texto. Nada como esse abraço. Adriana Martins, mãe do bebê que sobreviveu ao ataque à creche em Santa Catarina, fala de seu alívio. Vivi o pior dos pesadelos. Eu estava no trabalho, que fica a menos de 500 metros da creche onde Henrique estudava, quando percebi uma movimentação estranha entre meus colegas. Uns faziam ligações, outros conversavam discretamente entre si, todos muito apreensivos. Tive certeza de que algo ruim estava acontecendo, mas não fazia ideia do que enfrentaria naquele dia trágico. Foi então que avisaram que havia uma emergência na escolinha. Saí correndo num ato instintivo, antes de receber qualquer informação ou detalhe. A entrada estava lotada, e eu só escutava boatos de que um louco havia ferido a faca e matado crianças e professores. Tive uma crise incontrolável de choro. Nunca senti tamanho desespero. Desabei. Precisava saber onde estava o meu filho, e de repente veio a notícia: Henrique fora encaminhado para a emergência. Mas como ele estava, vivo, morto, corremos para o hospital. Não consigo nem pensar em como vai ser o retorno à escola. Sua recuperação física caminha bem, mas ele ainda tem muita tosse porque o pulmão furado acumulou secreção. Brinca e logo fica cansado. Foi terrível ver meu filho à beira da morte de uma hora para outra. Agora é acompanhá-lo na luta para se recuperar 100%. O Dia das Mães em Família, após o massacre, foi um momento especial, um presente. Não sinto ódio do jovem que o atacou, só quero o justo, que seja preso. Essa experiência transformou minha percepção sobre a vida. Ok. Questão 1 aqui, pessoal. Avalie as proposições que abordam aspectos da organização macroestrutural do texto e assinale verdadeiro para verdadeiro e falso para falso. Pessoal, a CPCom é uma banca que gosta de associar textos, certo? Coloca um texto para ser analisado e que você cobra de você a associação dos textos. É uma banca que adora fazer esse tipo de coisa. Preste atenção. O texto se caracteriza como um depoimento, ok, exatamente, e apresenta estrutura predominantemente narrativa, mesclando sequências descritivas e expositivas. Sim, exatamente isso, pessoal. Exatamente isso. Aqui é verdadeira a primeira, ok? A alternância dos tempos verbais pretérito perfeito, vivi, e pretérito imperfeito, eu estava, na narrativa se justifica para diferenciar os planos do relato e da descrição, respectivamente. Exatamente. Isso ocorre também. Portanto, 1 e 2, verdadeiros. Ok? 3. O uso do verbo no presente em não consigo nem pensar ou sua recuperação física caminha, ou seja, consigo, caminha. Verbo no presente. Em outras passagens, entre outras passagens, perdão, sinaliza mudança de plano, de relato para comentário. Exatamente isso, pessoal. É exatamente isso. Perceba que é uma questão que
ela é clara em relação às afirmativas. Ou seja, as três são verídicas, certo? Portanto, o gabarito da questão 1 é a letra A, pessoal. Tudo bem? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. 1A. Tá aqui, ó. 1A. Beleza? Beleza. 2. Analise as proposições abaixo com relação ao emprego de algumas formas verbais no texto e, em seguida, responda ao que se pede. Beleza, vamos lá. Eu só escutava boatos de que um louco havia ferido a faca e havia matado crianças e professores. As formas verbais em destaque estão conjugadas no pretérito perfeito composto. Tá aqui, pois é, ó. Isso aqui é uma locução verbal, pessoal, de tempo composto, certo? Que indica passado, pretérito, exatamente. Admitindo a substituição pelas formas simples, ferira e matara. Pessoal, ferira e matara são formas verbais do pretérito mais que perfeito. Ou seja, é o passado de um tempo já passado. Perceba, eu escutava. Veja o que ela disse. Eu escutava, o que seria? É o pretérito imperfeito, ou seja, um passado. Logo, como o pretérito imperfeito, como o pretérito mais que perfeito, ferira e matara, é um tempo do passado, é um tempo passado do passado, ou seja, ele será empregado numa construção em que já há passado, como é o caso aqui, ó, como é o caso aqui de escutava. Então, isso aqui é correto. As formas verbais em destaque estão conjugadas no pretérito perfeito composto, admitindo a substituição pelas formas exatamente. Isso aqui pode, ok? Portanto, A1, show de bola, ok? 2. Na frase, corremos para o hospital, o verbo conjugado na primeira pessoa do plural ilustra um caso de neutralização da desinência modo temporal, já que quando conjugado no presente, o verbo tem a mesma forma. Preste atenção aqui, pessoal. Corremos pode ser uma forma verbal de presente ou uma forma verbal de passado. Se isso for verídico, então a 2 também está correta. Vamos lá. Presente. Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, apareceu. Presente. Nós corremos. Tá aqui, ó. Se aparecer também no passado, ok. Beleza? Beleza, vamos lá. Eu corri, tu correste, ele correu. Nós corremos, apareceu também no passado. Perceberam? Então, pessoal, a 2 também está correta. Beleza? Portanto, 1 e 2 aqui estão corretas. E veja que nesse caso já temos o gabarito. Tá aqui, ó. 1 e 2. Nas demais não existe 1, 2 e 3, por exemplo. Certo? A frase Henrique for encaminhado para a emergência ilustra o uso do verbo no pretérito mais que perfeito, sinalizando que um fato, ida ao hospital, antecede outro também no passado, chegada da mãe à escola. Nessa situação, é possível a alternância dos verbos fora, foi, resultando em Henrique foi encaminhado. Vocês se lembram que eu dei a explicação acima sobre o fora, que é o pretérito mais que perfeito de um tempo já passado? Vocês percebem? Então, o ideal aqui é não trocar. É não trocar o foi por fora. Ok? O ideal é permanecer fora. Tudo bem? Portanto, aqui a 2, pessoal. O gabarito da 2 é a letra C. Beleza? Beleza. Questão 3 agora. Questão de análise sintática. Essa questão aqui, pessoal, de 0 a 10 eu julgo nota 5 em questão de dificuldade. Beleza? Preste atenção. Conforme a disposição na oração, os termos assumem diferentes funções no período. E de repente veio a notícia: Henrique foi encaminhado para a emergência. Beleza, vamos ver. Os constituintes a notícia e Henrique foi encaminhado para a emergência funciona respectivamente do ponto de vista sintático como. Ou seja,
O que é que veio? O que é que veio de repente, pessoal? A notícia. Então, vamos pôr na ordem direta? A notícia veio de repente. Logo, a notícia é o sujeito do verbo veio, certo? É o sujeito. Então, nesse caso aqui, o gabarito ou será a letra A ou a letra B. Já se descarta de cara aqui, pessoal, C, D e E. Beleza? Beleza. Sujeito aqui. E veja, e de repente veio a notícia. 2 pontos. Henrique foi encaminhado para a emergência. Veja que Henrique foi encaminhado para a emergência é uma explicação da notícia que chegou. Logo, um aposto explicativo. Um aposto. Portanto, o gabarito da questão 3, pessoal, simples, objetivo. A. Certo? 3A. Tá aqui, ó. Beleza? Que não tem erro. Vamos lá. Após a leitura do texto abaixo, responda às questões 4, 5 e 6 a ele relacionadas. Brasileiros são os que mais temem violência no mundo, aponta índice. Pessoal, vamos fazer uma leitura atenta para que a gente não recorra ao texto. Não fique recorrendo. Uma leitura atenta, bem sedimentada, para que a gente entenda isso. Vamos lá. Os brasileiros são os que mais temem a violência ao redor do globo, com 83% da população do país muito preocupada com isso, aponta o Global Peace Index 2021, que mede o nível de paz e a ausência de violência em 163 nações. Divulgado nesta quinta-feira, 17, pelo think tank independente australiano Instituto Afroeconômico and Peace, o índice mostra que, em relação ao medo da violência, o Brasil está acima da média mundial, certo? Ou seja, o índice mostra que, em relação ao medo, o Brasil está acima da média mundial, 60%. O problema foi visto ainda como maior risco para a própria segurança para 64% da população, à frente de questões como saúde, mesmo no ano da pandemia do coronavírus. Beleza. Apesar de ser o país que mais teme a violência, o Brasil não está entre aqueles em que a população mais passou por situações violentas nos últimos 2 anos. Índice que está em 40%. Mais de 20 pontos atrás da Namíbia, líder nesse aspecto do ranking com 63%. Possivelmente, isso o quê? O medo da violência pode estar relacionado ao nível de denúncia aos crimes e a várias pessoas se comunicando em redes sociais. Quilélia também aponta que 58% dos brasileiros se sentem menos seguros do que há 5 anos. O indicador vai na contramão da tendência mundial, que aponta que 75% das pessoas dizem se sentir tão ou mais seguras do que há 5 anos. Outro ponto em que o Brasil nada contra a corrente é a taxa de homicídios, que apesar da pandemia cresceu. Ou seja, o Brasil, em relação à pandemia, apesar da pandemia, pessoal, cresce a taxa de homicídios. Enquanto 116 nações reduziram seus índices de 2008. No primeiro semestre do ano passado, 25.702 pessoas foram mortas, número 7% maior do que registrado no mesmo período de 2019, segundo o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que compila estatísticas de criminalidade no país. Esses foram alguns dos fatores que levaram o Brasil a não avançar sua posição no ranking. Ou seja, o Brasil ficou estagnado ali devido a esse crescimento de homicídios. Certo? A gente acabou de ler lá. Pessoal, o texto, cada texto se relaciona. Certo? Um parágrafo, por mais independente que seja, ele tem relação um com o outro. Certo? Isso é interessante de a gente entender. Esses foram alguns dos fatores que levaram o Brasil a não avançar sua posição no ranking, permanecendo com um nível de paz considerado baixo. A pesquisa, realizada entre janeiro de 2020 e março de 2021, é baseada em 23 indicadores agrupados em 3 domínios.
segurança, militarização e conflitos contínuos. O estudo mede o nível de violência física, de armamentos e de criminalidade, excluindo terror psicológico e intimidações verbais. Perceba que é um texto um pouco grande. No âmbito geral, o Brasil permaneceu na posição 128, com pioras em indicadores como mortes por conflitos internos e terror político que avança em questões como impacto do terrorismo e instabilidade política. Em 2020, o país era o... Preste atenção, pessoal. O país estava na posição 126, mas a mudança não é considerada uma queda devido a atualizações nos dados, ok? Já na América do Sul, o Brasil ocupa o 9º lugar, à frente apenas de Colômbia e Venezuela. Na região, o Uruguai segue como líder, apesar de ter registrado a maior piora em seus índices dentre os sul-americanos. Isso se deve principalmente à instabilidade política, aos protestos e aos crimes violentos. Por outro lado, a Argentina, na 3ª posição do continente, foi o país que mais avançou, com quedas nos índices de terror político e instabilidade política. Como um todo, a América do Sul foi a segunda mais que piorou. Foi a segunda que mais piorou seu nível de paz, atrás apenas da América do Norte. Os Estados Unidos, que avançaram 7 posições no ano passado, caíram 2 no ranking geral deste ano. Apesar de ter melhorado o indicador de impacto do terrorismo, o país norte-americano piorou nas questões de instabilidade política, conflitos internos e protestos violentos. O presidente do IEP aponta que esses fatores estão ligados à turbulenta eleição presidencial no ano passado, que culminou na invasão do Capitólio por apoiadores do ex-presidente Donald Trump no dia 6 de janeiro. Além disso, os Estados Unidos viram ainda diversas manifestações contra o racismo e a violência policial contra a população negra, que tiveram registros de violência. Pelo lado positivo, pela primeira vez desde 2015, houve melhora do índice de conflitos permanentes, com queda nas mortes em campos de batalha e também no nível e na intensidade dos combates. O estudo aponta que, se por um lado os conflitos e as crises da década passada estão diminuindo, eles devem ser substituídos por uma nova onda de tensão e incerteza como resultado da pandemia da Covid-19 e do aumento das tensões entre muitas das principais potências. O presidente do IEP vê 3 áreas como protagonistas dos problemas futuros. Muito vai depender de quão bem o mundo vai se recuperar economicamente da Covid-19 nos próximos anos, diz. Nesse sentido, instabilidade política e protestos violentos são as principais preocupações, principalmente em países que não conseguiram se recuperar economicamente da pandemia, avalia Quilélia. Além disso, a tendência de queda na militarização parece ter chegado ao fim e deve aumentar nos próximos anos. Folha de Pernambuco, 17/6/2021. Beleza? Beleza, prestem aqui, pessoal, na questão 4. Com relação à organização global, o texto se caracteriza como expositivo argumentativo. Sim, exatamente. Pois apresenta uma tese que situa o Brasil em relação a outros países quanto ao problema da violência, o país que tem maior temor à violência. Isso ocorre, pessoal, no texto. Uma tese que situa o Brasil em relação a outros países quanto ao problema da violência. O país tem maior temor à violência, a gente viu isso no texto, viu logo no início, certo? Aqui, pessoal, correto, beleza? Um propósito comunicativo, que é discorrer sobre cada fator causado da violência, as consequências para a sociedade, bem como as formas de enfrentamento.
Pessoal, isso aqui não é verdade, ok? Um propósito comunicativo que é discorrer sobre cada fator causador da violência, as consequências para a sociedade, bem como as formas de enfrentamento. A gente não viu isso aqui, por exemplo, no texto, pessoal. Não viu isso aqui de modo direto, para que essa ideia de as consequências para a sociedade, bem como as formas de enfrentamento, para que essa ideia seja tida como certa. A gente não viu isso de modo concreto no texto, ok? Até agora, pessoal, apenas a 1, ok? Dados estatísticos resultantes de pesquisa realizada, comparando a situação de violência entre os países a partir de indicadores previamente estabelecidos. Isso aqui sim, pessoal. Isso aqui. Perceba que o texto, ele nos traz dados estatísticos resultantes da pesquisa realizada. Traz. Comparando a situação de violência entre outros países. É claro que sim. O texto, ele se segue comparando um país a outro. Ok? Portanto, 1 em 3 corretas. Depoimento de autoridade no assunto. A gente viu isso também. Certo? A gente viu isso. Por que vimos isso? Por exemplo, aqui no último parágrafo. O presidente do IEP vê 3 áreas como protagonistas dos problemas futuros. Ou seja, depoimento de autoridade no assunto. Tem isso? Tem. É claro que tem. Como forma da sustentação à tese, confirmando o princípio da polifonia. Isso aqui ocorre. Portanto, 1, 3 e 4. Ou seja, 1, 3 e 4. Portanto, pessoal, o gabarito da questão 4 é a letra D, certo? Conforme a gente viu o texto. Perceba que o texto é um pouco grande e ele é enfadonho, ele cansa. Só que isso aí, pessoal, é algo bem natural da banca e proposital, certo? É para cansar mesmo, esse é o escopo. Pessoal, a questão 5, preste atenção aqui agora. Avalie a correspondência entre o conteúdo desenvolvido no texto e os tópicos temáticos propostos na sequência, indicando V para verdadeiro e F para falso. Crescente média do Brasil no fator medo de violência. Isso ocorre? Ocorre. A gente viu isso no início do texto. Crescente média do Brasil no fator de violência de medo. Ok? Veja lá no parágrafo 1º. Os brasileiros são os que temem. São os que mais temem a violência ao redor do mundo. Com 86% da população do país muito preocupada com isso. Certo? Preste atenção aqui, ó. O índice mostra que, em relação ao medo da violência, o Brasil está acima da média. Ou seja, prestem atenção nisso. Crescente média do Brasil no fator medo. Verdadeiro. Certo? Isso aqui é verdadeiro. Aumento da taxa de homicídio no Brasil. Pessoal, isso a gente viu. Isso a gente viu e eu me lembro de ter lido o crescimento dessa taxa. Veja, talvez alguns que estejam assistindo agora a aula não lembrem, mas eu lembro. Aumento da taxa de homicídio no Brasil em contraposição a outras nações que apresentaram diminuição nesse aspecto a partir de 2008. Vamos lá para o parágrafo 4 e vamos ver se houve aumento, crescimento nessa taxa. Parágrafo 4. 1, 2, 3, 4. Outro ponto em que o Brasil nada contra a corrente, ou seja, outro ponto em que o Brasil nada contra a corrente é a taxa de homicídios, que apesar da pandemia, cresceu no país. Beleza? Beleza? Beleza pura. Ou seja, verdadeiro e verdadeiro. Certo? Verdadeiro, verdadeiro. Vamos lá. Verdadeiro. Esse primeiro aqui, pessoal, verdadeiro. Verdadeiro também a gente acabou de ver. Manutenção de baixo nível de paz no Brasil, justificada pela piora nos índices conflitos, terrorismo, instabilidade, assemelhante nesse ponto ao Uruguai. Manutenção de baixo nível de paz no Brasil. Pessoal, a gente em momento nenhum viu isso lá. Certo?
Em momento nenhum a gente viu a manutenção de baixo nível de paz no Brasil, justificada pela piora dos indicadores. Não, não vimos isso lá, ok? Portanto, verdadeiro, verdadeiro, falso. Veja, já temos o gabarito. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Nesse caso, se a gente tem essa sequência verdadeiro, verdadeiro, falso, veja que nenhuma outra apresenta essa sequência. Nenhuma outra apresenta, certo? Portanto, por inferência, queda no nível da paz da América do Sul como um todo, atribuída ao baixo. Enfim, o gabarito aponta que a questão 5, o gabarito é a letra E, portanto, a última ideia também é uma ideia falsa. Beleza? Portanto, 5 é. Tranquilo? Tranquilo. Questão 6. Questão 6 aqui, pessoal, análise sintática do período composto. Ok? Nos períodos abaixo expostos, temos o emprego de pronomes relativos que retomam constituintes neles presentes. Primeiro, apesar de ser o país que mais teme a violência, o Brasil não está entre aqueles em que a população mais passou por situações violentas nos últimos 2 anos. Os Estados Unidos viram ainda diversas manifestações contra o racismo e a violência policial contra a população negra, que tiveram registros de violência. A substituição dos pronomes em 1 e 2 deve ocorrer pelas respectivas formas nominais. Bom, aqui é muito simples, certo? O gabarito aqui da questão 6, pessoal, perceba que é a letra A. Por quê? Porque em que eu vou trocar por nos quais. E vou ler novamente. O Brasil não está entre aqueles. Aqueles o quê? Aqueles nos quais a população mais passou por situações violentas. Ou seja, a população passou por... A população mais passou por situações violentas nos países. Certo? Nos países. Então é nos quais. Beleza? E veja que o que aqui retoma o que? Retoma diversas manifestações. Então é as quais. Os Estados Unidos viram ainda diversas manifestações contra o racismo e a violência policial contra a população negra. Ou seja, diversas manifestações tiveram registro de violência. As quais. Ou seja, esse as quais aqui se refere a diversas manifestações. Beleza? Beleza pura. Tranquilo? Tranquilidade, pessoal. É isso. Portanto, aqui o gabarito da 6 é a A. 6A. Tranquilo? Vamos para a questão 7 agora, pessoal. Questão 7 é uma questão fácil, não é uma questão difícil, não. No trecho de entrevista abaixo exposto, as lacunas devem ser preenchidas com as formas verbais devidamente flexionadas em conformidade com o tipo de sujeito com o qual cada verbo em destaque está relacionado. Beleza. Qual o impacto da má política na economia? Em meu livro, comparo o valor das empresas listadas na Bolsa de Valores nos últimos meses de 2012 e 2017. Os anos de deteriorização econômica e social levaram a uma perda de 700 bilhões de dólares. Existem muitas consequências que a gente não percebe. O que é que existem? Muitas consequências. Então, muitas consequências é o sujeito de existem. E a regra de concordância verbal diz o seguinte: o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número em pessoa. Ora, se nesse caso consequências aparece no plural, então o verbo tem que ir para o plural. Muitas consequências existem. Então tem que ser existem. Nesse caso, a gente já elimina D e C. Ok? Estamos entre A, B e E. Existem muitas consequências. Não se adotam
políticas públicas. Políticas públicas não são adotadas. Não se adotam políticas públicas. Veja que políticas públicas é o sujeito paciente de adotar. Logo, adotar tem que estar no plural, concordando com o núcleo do sujeito, que é políticas. Ok? Ok? Então, nesse caso, existem e adotam. Até agora a E está correta. Nesse caso, pessoal, a letra é a letra E, já de cara. Existem, adotam. Soterra-se a transparência. A transparência é soterrada. Soterra-se a transparência. Soterra-se. Reforça-se o clientelismo. O clientelismo é reforçado. Veja que eu estou fazendo a transposição de voz, certo? Da voz passiva sintética, é a que aparece no texto, para a voz passiva analítica, certo? Reforça-se o clientelismo é reforçado, e destroem-se os valores éticos. Os valores éticos são destruídos. Portanto, não tem jeito, pessoal. O gabarito da questão 7 é a letra E. Beleza? Tá aqui, ó. 7E. 8. Vamos lá. Questão 8, pessoal. Segue abaixo o subtítulo da matéria Portas Abertas, expostas em Veja, 2/6/21. Após a leitura, indique, dentre as versões sugeridas de 1 a 5, 1 a 4, pessoal, perdão, quais delas constituem em paráfrases corretas correspondentes. Pessoal, preste atenção no que é que a questão 8 está pedindo aqui. Veja. A questão 8, ela está pedindo o seguinte. Se eu reescrever essa frase aqui, na reescritura da frase, qual delas constitui em paráfrases corretas correspondentes? Bom, vamos lá. A União Europeia põe ordem na vacinação, diminui o contágio e já aceita turistas seguros, incentivando a indústria vital. E os brasileiros? Fora da festa ainda. Ok. Preste atenção aqui, pessoal. Preste atenção. Essa frase aqui equivale a esta aqui? Enquanto a União Europeia põe ordem na vacinação, diminui o contágio e já aceita turistas seguros, incentivando uma indústria vital, os brasileiros ainda estão fora da festa. Essa ideia aqui é a mesma coisa que essa daqui? Sim ou não? Pessoal, sim. Veja que é a mesma coisa. Beleza? A União Europeia põe ordem na vacinação, diminui o contágio e já aceita turistas seguros, incentivando a indústria vital. Porque os não, aqui não. Aqui não tem como. A E não tem o menor sentido aqui, pessoal. Ok? A União Europeia põe ordem na vacinação, diminui o contágio e já aceita turistas seguros, incentivando a indústria vital. Os brasileiros, porém, estão fora da festa ainda. Perceba que nessa frase aqui, ó, na frase original, os brasileiros fora da festa ainda. Equivale, pessoal, nesse caso, a ideia contida em 1 e em 3. Certo? Se você for ler a 1 e a 3, é a mesma coisa do que nos traz o texto. O que não ocorre, por exemplo, em 2,
muito devido a isso aqui, a esse porquê, e esse como aqui, certo? São construções esdrúxulas que nem apontam para o que está sendo dito aqui. Portanto, 1 e 3. 8, questão 8, 1, 3. D. Ok? Gabarito, letra D. Questãozinha de reescritura de frase, pessoal. Beleza? Próxima frase aqui, pessoal. Questão 9. Bom, vamos lá. Um texto. Alguns cuidados. Sim, eu pensei que havia um erro de concordância aqui. Alguns cuidados deve ter o autor. Não, não há erro nenhum. Porque alguns cuidados é o complemento direto da locução verbal deve ter. Eu viajei aqui. Alguns cuidados deve ter o autor ao escrever um texto, para que no processo interativo o leitor perceba o propósito comunicativo e a comunicação seja eficaz. Assim, leia a notícia abaixo, exposta na Folha de São Paulo, atentando para a organização das estruturas linguísticas. Pois é. Evasão escolar é maior em estados sem aula presencial. Vamos lá. Evasão escolar é maior em estados sem aula presencial. Fechamento prolongado deve ampliar a proporção dos que deixam de estudar. Estados que ainda continuam sem aulas presenciais já registravam, mesmo antes da pandemia, as mais altas taxas de adolescentes fora da escola. Em todo o país, 18% dos jovens de 16 e 17 anos estavam sem estudar em 2019. No entanto, a situação já alcançava 27% no Maranhão. Veja que, nesse caso, houve um crescimento aí já considerável. Ok? Desde o início da pandemia, especialistas alertam sobre a necessidade de ações para evitar o aumento de alunos que saem da escola. A suspensão prolongada das aulas e a perda de renda das famílias são a combinação mais perigosa para afastar os jovens dos estudos. Passados 14 meses da crise sanitária, os estudos já tinham a maior proporção de alunos com menor condição socioeconômica e mais jovens fora da escola, ainda não reabriram suas escolas. É o que mostram os estudos, é o que mostram os dados do indicador de permanência escolar, lançado nesta segunda, 31, pelo IED. Interdisciplinaridade e evidências do debate educacional. Com informações do censo escolar, o Instituto calculou o percentual de estudantes que passaram pela escola e abandonaram. Os dados mostram que, enquanto no Maranhão, 27% dos jovens de 16 e 17 já não estavam mais na escola. Em Santa Catarina, por exemplo, a taxa é bem menor, de 10%. Para Faria, a enorme disparidade encontrada no Brasil é reflexo de um sistema educacional que não atua de forma eficaz para promover a equidade e dar suporte aos mais vulneráveis. Dos 15 estados com taxa de jovens fora da escola mais alta do que a média do país, 11 ainda não retornaram com aulas presenciais nas redes públicas. A pandemia atinge de forma mais cruel os mais vulneráveis. Os sistemas educacionais, que já tinham problemas mais complexos, como o abandono escolar, tiveram menos capacidade de reação nesse período. Diz Daniel de Bonis, diretor de políticas educacionais da Fundação Lema. Ok? Perceba, pessoal, que a questão 9 aqui nos traz um pequeno texto. E ela diz o seguinte: avalie as afirmações a seguir relativas às escrituras do texto. O título da matéria sinaliza que a evasão escolar não se estende da mesma forma a todos os estados. Exatamente. A gente viu isso.
a gente viu isso. Não adianta nem recorrer ao texto, a gente viu isso. Certo? Portanto, a 1 correta. Beleza? Nesse caso, no parágrafo 3, a informação relativa à não reabertura das escolas se refere apenas aos estados cujos alunos têm menor condição econômica e que estão fora da escola. Logo, a frase acima deveria estar escrita: os estados que já tinham a maior proporção de alunos com menor condição socioeconômica e mais jovens fora da escola ainda não reabriram. Pessoal, preste atenção. Veja que no terceiro parágrafo, tá aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Tá aqui, ó. Esse trecho aqui. Vou explicar algo para vocês aqui interessante. Dentro desse trecho, existe uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, do jeito que está aqui, ok? Qual é essa adjetiva explicativa? Tudo isso aqui, ó. Tudo que está depois da vírgula, depois da primeira vírgula, até a segunda. Em que os estados ainda não reabriram suas escolas é a oração principal. E que já tinha a maior proporção de alunos com menor condição socioeconômica e mais jovens fora da escola é a oração subordinada adjetiva explicativa. Essas vírgulas que estão separando essa oração aí, a oração em que o que tá aqui, ó. Tudo que existe a partir do que até escola está entre vírgulas. Sim. Então, explica uma característica de um ser único. Então, ele está falando de todos os estados, sem exceção. De todos, nesse caso aqui. Só que nesse caso, pessoal, veja, se eu retiro as vírgulas, eu vou estar falando de alguns estados, não de todos. É de alguns. E o que é que a proposição 3 pede? No parágrafo 3, a informação relativa à não reabertura das escolas se refere apenas aos estados, não a todos. Então as vírgulas, elas têm que ser retiradas. Porque se elas não forem retiradas, ela vai estar se referindo a todos os estados. Tem que retirar para se referir a apenas alguns. Preste atenção aqui, pessoal. A informação relativa à não reabertura das escolas se refere apenas aos estados cujos alunos têm menor condição econômica e que estão fora da escola. Logo, a frase assim deveria estar escrita. Veja que agora está sem as vírgulas. Os estados que tinham a maior proporção de alunos com menor condição socioeconômica e mais jovens fora da escola ainda não reabriram. É exatamente isso. Certo? É exatamente o que eu acabei de explicar. Beleza? Então, a gente já acabou de ver que nesse caso 1 e 2 estão corretos. 1 e 2. 3. Para destacar a divergência do número de jovens fora da escola nos estados, o autor, no quarto parágrafo, inicia o período com a oração: os dados mostram que... Tá aqui, ó. Os dados mostram que... Certo. O autor, no quarto parágrafo, inicia o período com a oração principal, os dados mostram aqui, intercalando uma outra oração. Intercalando uma outra oração? Não. Não existe qualquer oração aqui intercalada depois da principal. Beleza? Não existe. Então, nesse caso aqui, pessoal, de fato, questão 9, o gabarito é a letra B. 9B. Certo? Vamos para a 10 agora.
Após a leitura do fragmento textual abaixo, que compreende o primeiro e o último parágrafos de uma matéria jornalística, responda às questões 10 e 11. Beleza. Mudança de ares. Empresas de tecnologia e seus funcionários trocam altos custos da Califórnia pelos baixos impostos e pelas normas flexíveis de Texas, transformando a cara do Estado. Conhecido pela mania de grandeza, por vastas reservas de petróleo e um bizarro apego a botas e chapéus de cowboy, o Texas sempre foi visto como um estado preservador e tradicional, a antítese da moderna e progressista Califórnia. Ou seja, é o contrário da Califórnia, certo? Pensamento antitético é um pensamento contrário. Pois agora, quem diria, estão trocando de lugar. As torres de petróleo texanas convivem cada vez mais com startups e gigantes do setor de tecnologia estão de mudanças para lá. O movimento se acelerou na pandemia, período em que, quanto mais o governador californiano decretava lockdown para conter o novo coronavírus, mais tomavam o rumo do liberalíssimo, perdão, pessoal, liberalíssimo Texas. Pessoal, essas frases em que há aqui essa ideia, essa variação de grau, esse íssimo aqui é uma variação de grau, é o superlativo absoluto sintético. Essa ideia aqui, certo? Onde o republicano fincou o pé nas fileiras negociacistas de Donald Trump. Juntando a manutenção dos negócios abertos, apesar dos imensos riscos, com baixos impostos e poucas regras para a atuação empresarial, está formada a conjunção ideal para o Vale do Silício e arredores se transportarem de mala, cuia e alta tecnologia. Ou seja, é para se mudar de corpo e alma para o Texas. Um efeito da transposição de californianos para o conservador Texas é uma nítida virada no xadrez político. Político americano. Por causa da redução da população, a Califórnia, reduto democrata, perdeu uma cadeira no Congresso. O republicano Texas, por outro lado, ganhou duas. Mas a chegada de jovens egressos do Vale do Silício tem resultado em seguidas eleições de democratas nas grandes metrópoles. Certo? Como Houston, Dallas e San Antônio. Inconformados, texanos de raiz cunharam um slogan que transforma o estado rival em verbo. Não californie o meu Texas. Pelo andar da carruagem, que nos filmes de faroeste sempre faz alguma parada numa cidade texana de lá. Vai ser impossível conter a invasão. Ok. A unidade de sentido do texto depreende da inter-relação das informações, o que pode ocorrer dentre outros mecanismos, pela retomada das partes, expressões, frases e parágrafos. Processo rotulado de coesão referencial. Assinale as proposições abaixo relacionadas que explicam o uso de algumas formas gramaticais nessa função de retomada e assinale verdadeiro ou falso. Beleza? Vamos lá, pessoal. O substantivo Estado, no constituinte a cara do Estado, no subtítulo, tem como referente Texas. Tá aqui, pessoal. Empresas de tecnologia e seus funcionários trocam altos custos da Califórnia pelos baixos impostos
e pelas formas flexíveis do Texas, transformando a cara do Estado. Verdadeiro. Verdadeiro, pessoal. Beleza? O advérbio pronominal lá, na oração, gigantes do setor de tecnologia estão de mudança para lá. Recupera o constituinte Califórnia. Não. Recupera Texas. Certo? Tá aqui, pessoal. Para lá. Ó. As torres, tá aqui, ó. Pois agora, quem diria, estão trocando de lugar. As torres de petróleo texanas convivem cada vez mais com e gigantes do setor de tecnologia estão de mudanças para Texas. Não é Califórnia, não. Falso. Ou seja, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Então essas duas aqui estão descartadas. A e B. Preste atenção. O constituinte, o movimento, retoma de forma resumida todo o conteúdo anterior relativo à migração das empresas. Linha 5. O movimento se acelerou na pandemia. Que movimento? O anterior a ele citado. O anterior a ele citado. Isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Então, nesse caso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Verdadeiro, falso e verdadeiro. O substantivo transposição no constituinte do efeito da transposição de Califórnia para o retoma por nominalização a informação precedente relativa à mudança do Vale do Silício e redores dos Texas. Verdadeiro. Isso também é verdadeiro, pessoal. Certo? Por quê? Pedindo para ir para a linha 12. Um efeito da transposição. Um efeito da transposição de Califórnia para é uma nítida virada no xadrez, certo? Veja que nesse caso, o substantivo transposição no constituinte um efeito da transposição retoma por nominalização a informação precedente relativa à mudança do vale. É exatamente isso, pessoal. É exatamente isso. Retoma isso aqui, ó. Ok? Portanto, 10... Gabarito da 10 é a letra D. Beleza, pessoal? Beleza pura. 11. Essa 11 é tranquila. Preste atenção. Observe o seguinte excerto textual. O movimento se acelerou na pandemia, período em que, quanto mais o governador californiano decretava o lockdown para conter o novo coronavírus, mais tomavam. Ou seja, quanto mais, mais. Quanto menos, mais. Quanto mais, menos. Toda essa ideia, quanto mais algo, mais outro algo. Quanto menos isso, mais aquilo. Essa ideia é uma ideia proporcional. Beleza? É uma ideia proporcional. Com gradiência. Por que gradiência? Mais seguido de mais. É como se fosse uma ideia, pessoal, gradativa. Quanto mais estudo, mais aprendo. Algo desse tipo. Certo? 11, de fato, é a letra C. Pessoal, é o seguinte. Esse texto aqui, para que eu não continue lendo os textos e o vídeo não fique enorme, eu vou fazer o seguinte com vocês. Preste atenção. Desmatamento da Amazônia em abril de 2021 é o maior da série histórica.
Beleza? Beleza. E o texto da charge, ele fala, claro, também do desmatamento. Beleza? Perceba que nesse caso, sem ler o texto, mas saber do que se trata, já dá para responder a questão. O texto 1 fala de quê? Desmatamento da Amazônia em abril de 2021 é maior da história da série histórica. O texto 2, desmatamento. Nunca a expressão ir por água abaixo, que significa fracasso, foi tão bem pregada. Ambos os textos tratam da mesma temática. Beleza? Beleza. Perceba o seguinte. Da leitura dos textos, dos dois textos, depreende-se que há intertextualidade de conteúdo, pois, embora correspondam a gêneros distintos, exatamente, abordam a mesma temática. Sim. Ambos os textos apresentam uma crítica em relação à postura da negligência do governo em face ao desmatamento da floresta amazônica, que só tem aumentado a partir de 2000. Exatamente. 1 e 2 corretas. 1 e 2 corretas. Ora, 1 e 2 corretas. Então, nesse caso, gabarito ou é A ou é B. Em termos de argumentatividade, apenas o texto 1 evidencia a função apelativa? Não. O texto 2 também evidencia isso, conduzindo a uma reflexão e uma tomada de atitudes. Portanto, 12, gabarito da 12 é a letra B. Pessoal, essa 13 é muito interessante. Ela diz o seguinte: um texto exibe diferentes recursos de articulação oracional. Dentre eles, um mecanismo é recorrente no texto 1. A subordinação por meio de orações adjetivas. Essas que são iniciadas pelo quê? Tudo isso aqui iniciado pelo quê, que está destacado, é uma oração adjetiva. Se ela vier antecedida de vírgula, ela é uma oração adjetiva explicativa. Se ela não vier com vírgula, é uma oração adjetiva restritiva. Beleza? Nos trechos acima, as orações em destaque têm o valor explicativo em... Prestem atenção aqui, pessoal. 1 e 2. Apenas a 1 e a 2 tem viés explicativo, porque são antecedidos por vírgula. Certo? Então, muito fácil. Essa questão aqui deram. Deram essa questão aqui. Foi a mais fácil da prova. Nesse caso, 13, letra C. Beleza? A 14 também é muito fácil, pessoal. Muito fácil. Prestem atenção aqui. Com o mundo olhando cada vez mais atentamente para as emissões e para as ferramentas de contenção delas, o Brasil, mesmo não sendo um dos grandes países emissores, já começou a sofrer financeiramente por causa do desmatamento. Beleza. Dentre as versões propostas abaixo, indique a que contraria o que é afirmado no texto. Beleza. O texto diz o seguinte: o Brasil, mesmo não sendo um dos grandes países, eu tenho que achar a ideia que contraria isso. A não contraria, ó. Por mais que o Brasil não seja, enquanto não seja, apesar de não ser, ainda que não seja, mas aí é contraria. Por ser um país, não. Aqui está contrariando o que está sendo dito aqui, ó. Contrariou legal. Então 14, pessoal, aqui não tem erro.
Letra E. Beleza? E a última questão, pessoal, é a 15. E eu confesso para você que como o vídeo está muito extenso, eu só vou dar o gabarito aqui. Beleza? Bem rápido. Após a leitura do texto abaixo, avalie as proposições verdadeiro ou falso. Furtos e rapinas. As palavras perdem o seu sentido enquanto perdem sua cor. Enquanto perdem sua cor, o mar e o céu azul, que haviam sido pintados pela gentileza das águas que jorravam oxigênio durante 3 bilhões de anos. E a noite perde suas estrelas. Já existem placas de protesto cravadas nas grandes cidades do mundo. Não nos deixam ver as estrelas. Assinado as pessoas. E no firmamento aparecem muitas placas que clamam. Não nos deixam ver as pessoas. Assinado as estrelas. Certo. Verdadeiro ou falso? O texto inicia com a presença de fatos que ocorrem simultaneamente. Perda de sentido das palavras, de cor. Exatamente. Verdadeiro. Enquanto perdem a sua cor, ocorre, do ponto de vista gramatical, uma inversão na ordem dos termos da oração, em que o sujeito simples vem posposto ao verbo? Claro que não. Veja que nessa frase aqui, a frase analisada é essa. O sujeito de perdem é oculto. E logo depois não aparece o sujeito pós-posto. Parece um complemento verbal. Então essa daqui é falsa. Verdadeiro, falso. Ora, se a gente está diante de uma ideia, uma primeira ideia verdadeira e uma primeira ideia falsa, então o gabarito é a letra B. 15, exatamente. 15, letra B. Galera, agradeço a você que ficou até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Siga os meus vídeos a partir de hoje, caso essa resolução lhe tenha sido favorável, lhe tenha sido útil. E, pessoal, até a próxima.